Se alguém te perguntasse hoje, quem é Deus para você? O que você responderia? Provavelmente viriam palavras como Criador, Poderoso, Justo ou Rei. Mas a Bíblia resume a própria essência do Criador do universo em apenas 3 palavras. Deus é amor. E o texto sagrado vai além, deixando um alerta forte em 1 João 4:8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o texto sagrado vai além, deixando um alerta forte em 1 João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você já parou para pensar no peso dessa frase? Ela significa que não importa quantos livros teológicos você leia, quantas vezes você vá à igreja ou o quanto você fale de religião. Se não houver amor na sua vida, você ainda não conhece a Deus. No vídeo de hoje, nós vamos mergulhar fundo no significado real dessa afirmação e entender como ela pode transformar a sua forma de viver e de enxergar o mundo. Fica comigo até o fim, porque essa mensagem pode mudar o seu dia. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você é novo por aqui, já clica no botão de se inscrever e deixa o seu like, porque o assunto de hoje é daqueles que tocam a alma. Quando olhamos para o mundo atual, parece que o amor virou um conceito banalizado, não é? A gente ama uma comida, ama uma roupa, ama uma série de TV. Mas o amor do qual a Bíblia fala não é um sentimento passageiro ou uma preferência, é uma identidade. João não escreveu que Deus tem amor ou que Deus pratica o amor. Ele escreveu que Deus é o amor. O amor é a matéria-prima de tudo o que ele faz. O que significa Deus é amor? Para entender isso, precisamos separar o amor divino do amor humano. O amor humano, no geral, é condicional. Nós amamos quem nos ama, quem nos trata bem, quem concorda conosco. Mas o amor de Deus, que no grego original é chamado de ágape, é totalmente incondicional e sacrificial. É um amor que se doa sem esperar nada em troca. Deus demonstra seu amor para conosco. Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Ou seja, Deus não olhou para a humanidade e disse: "Quando eles melhorarem, eu os amarei." Ele nos amou no nosso pior momento. Quando entendemos que a essência de Deus é esse amor que resgata, que acolhe e que perdoa, nossa caixinha religiosa quebra. Deus não está no céu com um martelo esperando você errar para te punir. Ele está de braços abertos, porque a natureza dele é amar. O raio-x da alma. Quem não ama não conhece a Deus. E aqui entra a parte mais desafiadora do versículo. Aquele que não ama não conhece a Deus. Essa frase funciona como um termômetro da nossa fé. Conhecer a Deus na linguagem bíblica não é ter informações intelectuais sobre ele. Não é saber os nomes de Deus em hebraico ou decorar versículos. Conhecer na Bíblia implica intimidade e transformação. Pense comigo. Se você passa muito tempo perto de alguém, você começa a pegar os cacoetes dessa pessoa, o jeito de falar, os hábitos. Se nós dizemos que andamos com Deus, que temos intimidade com aquele que é a própria definição de amor, é impossível que a nossa vida seja marcada pelo ódio, pelo rancor, pela fofoca ou pela indiferença. Se o nosso coração transborda amargura ou julgamento, o diagnóstico de João é cirúrgico. Nós podemos até saber sobre Deus, mas ainda não o conhecemos de verdade. Como viver esse amor na prática? Você deve estar se perguntando: mas como eu posso amar assim em um mundo tão difícil e cheio de pessoas complicadas? A resposta é simples, embora não seja fácil. Você não consegue amar por suas próprias forças. Nós só conseguimos amar porque fomos amados primeiro. É como a lua. Ela não tem luz própria. Ela apenas reflete a luz do sol. Nós só conseguimos amar o próximo quando nos deixamos ser inundados pelo amor de Deus. Praticar esse amor no dia a dia significa ter paciência com aquela pessoa difícil no seu trabalho ou na sua família. Liberar perdão não porque a pessoa merece, mas porque o amor de Deus te libertou da prisão da mágoa. Estender a mão para quem precisa sem julgar a situação da pessoa. O amor não é um discurso bonito. O amor é uma ação prática. O perigo do falso amor. O alerta para os nossos dias.
Mas aqui nós precisamos abrir um parêntese muito importante. Vivemos em uma época em que a palavra amor tem sido usada para justificar qualquer coisa. O mundo prega um amor que é puramente tolerância passiva, que diz: se você me ama, você tem que aceitar tudo o que eu faço, mesmo que isso me destrua. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus é incondicional no acolhimento, mas é transformador na caminhada. Deus te ama exatamente como você está hoje, mas Ele te ama tanto que se recusa a te deixar do mesmo jeito. O amor verdadeiro não aplaude o erro. O amor verdadeiro estende a mão para tirar a pessoa do erro. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. 1 Coríntios 13, 4, 6. Preste atenção nisso. O amor se alegra com a verdade. Se alguém diz que te ama, mas te incentiva a caminhar por estradas que vão te destruir, isso não é amor, é cumplicidade no erro. E da mesma forma, se nós dizemos que amamos alguém, mas não nos importamos com o bem-estar espiritual e emocional dessa pessoa, nós falhamos. O amor que vem de Deus confronta com graça e cura com verdade. O amor nas relações difíceis, estabelecendo limites. Outra dúvida que surge muito quando falamos sobre quem não ama não conhece a Deus é: eu sou obrigado a conviver e a aceitar pessoas tóxicas ou abusivas na minha vida em nome desse amor? A resposta bíblica é um claro não. Amar não significa ser cúmplice do seu próprio sofrimento ou anular a sua dignidade. Jesus amou a todos, mas ele não andava com todos da mesma forma. Ele estabeleceu limites, ele se retirava da multidão, ele confrontava a hipocrisia dos fariseus, e ele não se entregava a homens que sabidamente queriam destruí-lo antes da hora. Você pode perdoar alguém e desejar o melhor para essa pessoa. Isso é amor ágape. E ao mesmo tempo, decidir que ela não tem mais acesso à sua intimidade ou à sua rotina. O perdão cura o seu coração do veneno da mágoa, mas os limites protegem a sua vida de novas feridas. Amar o próximo não significa odiar a si mesmo. Deus te chama para ser um canal de amor, não um capacho de injustiças. O poder de uma vida transformada. Para você entender o impacto prático disso, pense na história de Corrie ten Boom. Ela foi uma mulher cristã que sobreviveu aos horrores de um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, onde perdeu sua irmã e seu pai. Anos depois da guerra, enquanto ela viajava falando sobre o amor e o perdão de Deus, um homem se aproximou dela após uma palestra. Ela o reconheceu imediatamente. Era um dos guardas mais cruéis daquele campo de concentração. Ele estendeu a mão para ela e disse: "Eu me tornei cristão. Sei que fiz coisas horríveis, mas Jesus me perdoou. Você pode me perdoar?" Corrie conta que naquele momento seu sangue gelou. A dor da perda da sua irmã veio à tona. Humanamente falando, era impossível apertar aquela mão, mas ela lembrou que Deus é amor e que nós não amamos com as nossas próprias forças. Em silêncio, ela orou: "Deus, eu não consigo perdoar este homem. Me dê o seu perdão." Ela relata que, quando estendeu a mão e tocou na do ex-guarda, uma corrente elétrica pareceu passar pelo seu braço e inundar o seu coração com um amor inexplicável por aquele homem. Ela disse: "Eu te perdoo, irmão, de todo o meu coração." Isso é conhecer a Deus. Não é a ausência de dor, não é esquecer o que aconteceu, mas é permitir que o amor sobrenatural de Cristo flua através de você quando os seus próprios recursos acabam. O teste dos 3 filtros do amor. Depois de ouvir uma história tão forte como a de Corrie ten Boom, você pode estar pensando: ok, entendi o conceito, mas como eu avalio se estou realmente crescendo no conhecimento de Deus através do amor no meu dia a dia? Eu quero te dar 3 filtros práticos. 3 perguntas que você deve fazer a si mesmo antes de falar, antes de postar algo na internet ou antes de reagir a uma provocação. Esse é o teste prático de 1 João 4:8 na sua rotina. O primeiro filtro é: minha reação edifica ou destrói? O amor de Deus não é passivo, mas ele sempre visa a restauração.
Quando alguém erra com você, a sua resposta serve para curar a situação ou apenas para massagear o seu ego e provar que você estava certo. Quem conhece a Deus prefere ter paz e restaurar o irmão do que ganhar uma discussão. O segundo filtro é: eu consigo enxergar a dor por trás da ofensa? Pessoas curadas curam, mas pessoas feridas ferem. Quando alguém te trata com grosseria, o amor de Deus nos dá uma espécie de visão de raio-x espiritual. Você começa a perceber que aquela pessoa áspera, na verdade, está gritando por socorro por dentro. Ela derrama o que tem no coração. Quando você entende isso, em vez de devolver a pedra, você devolve o silêncio ou uma palavra de mansidão. Isso é o amor em nível maduro. O terceiro filtro é: minha fé é baseada em rituais ou em frutos? Jesus teve seus maiores embates não com os pecadores declarados, mas com os religiosos da época, os fariseus. Eles sabiam a lei de cor, jejuavam, davam o dízimo milimetricamente, mas o coração deles era cheio de julgamento e vazio de misericórdia. Se a sua fé te afasta das pessoas e te faz olhar para os outros de cima para baixo, cuidado. Você está virando um fariseu moderno. O verdadeiro conhecimento de Deus te aproxima do necessitado, te faz olhar nos olhos de quem o mundo ignora e te dá um coração compassivo. O impacto biológico do amor e do ódio, fé e ciência. Sabe o que é mais fascinante em tudo isso? É que a ciência moderna tem descoberto exatamente o que João escreveu há quase 2000 anos. A neurociência e a psicologia de hoje confirmam que o nosso cérebro e o nosso corpo foram desenhados e programados para o amor, e que a ausência dele nos adoece fisicamente. Quando nós escolhemos viver na frequência do ódio, do rancor, da mágoa cultivada e do julgamento constante, o nosso corpo entra em um estado eterno de luta ou fuga. Nós inundamos o nosso sistema com cortisol e adrenalina. O resultado prático disso a longo prazo: ansiedade crônica, insônia, pressão alta, problemas gastrointestinais e um sistema imunológico enfraquecido. O rancor é um veneno que você toma esperando que a outra pessoa morra. Por outro lado, quando praticamos o amor ágape, o perdão, a compaixão, a generosidade, o nosso cérebro libera uma descarga de oxitocina, conhecida como o hormônio dos vínculos emocionais, além de dopamina e endorfina. A ciência chama isso de helper's high, a euforia de quem ajuda. Esse estado reduz o estresse, protege o coração e desacelera o envelhecimento celular. Olhe para a sabedoria da criação. Deus, na sua infinita soberania, estruturou a nossa biologia de forma que o nosso corpo só funciona em plenitude quando estamos alinhados com a sua natureza. Quando João diz que aquele que não ama não conhece a Deus, ele também está nos alertando que aquele que não ama está destruindo a si mesmo. Deus não nos manda amar para cumprir um capricho religioso. Ele nos manda amar porque o amor é a única forma de nos mantermos verdadeiramente vivos, saudáveis e humanos. O muro que você construiu. Eu sei que para alguns de vocês que estão me ouvindo agora, o maior obstáculo para viver esse amor não é a falta de vontade de conhecer a Deus. O problema são as cicatrizes. Você tentou amar. Você se entregou em um relacionamento. Você foi um amigo leal. Você se dedicou a um projeto. E a resposta que você recebeu foi a traição, a rejeição ou a ingratidão. E aí, o que você fez? Você construiu um muro alto, grosso, blindado. Você disse para si mesmo: nunca mais eu vou me abrir assim. Nunca mais ninguém vai me machucar. Deixa eu te dizer uma verdade dura, mas libertadora. O mesmo muro que você construiu para manter a dor do lado de fora está mantendo o amor de Deus e das pessoas do lado de fora. Esse muro não está te protegendo, ele está te isolando. Ele está transformando o seu coração em uma fortaleza fria e escura. Deus te conhece por inteiro. Ele viu o dia em que o seu coração foi partido. E a mensagem dele para você hoje é: confia em mim. Deixa eu curar essas feridas. Você não precisa mais se esconder atrás desse muro. Conhecer a Deus é ter a coragem de ser vulnerável novamente, sabendo que mesmo se o mundo falhar com você, o amor do Pai nunca jamais vai te deixar desamparado.
O amor dele é a sua segurança. Você não precisa se defender atacando ou se fechando. Você pode descansar porque o próprio Deus guarda a sua alma. O perfeito amor lança fora o medo. A carta de João guarda mais um segredo extraordinário. Poucos versículos depois de dizer que Deus é amor, no mesmo capítulo 4, versículo 18, ele escreve: "No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor." Pare e pense sobre isso por um instante. O oposto do amor na nossa cabeça costuma ser o ódio. Mas na perspectiva espiritual, o oposto do amor é o medo. Por que nós somos tão ansiosos? Por que passamos noites em claro temendo o amanhã, o desemprego, a solidão, a doença ou a perda? Porque no fundo, lá no canto mais escuro da nossa mente, nós esquecemos que somos profundamente amados por Deus. O medo nasce da sensação de estarmos órfãos, desprotegidos e por nossa conta em um universo caótico. Mas quando você experimenta e conhece o perfeito amor, a engrenagem da ansiedade quebra. Imagine uma criança pequena andando pela rua à noite, no meio de uma tempestade. Se ela estiver sozinha, ela vai chorar de pavor. Mas se ela estiver no colo do pai, ouvindo os batimentos cardíacos dele, ela pode até dormir no meio dos trovões. O que mudou? A tempestade parou? Não. O que mudou foi a certeza de quem a está segurando. Conhecer a Deus é ter essa certeza de colo. É olhar para as incertezas da vida e dizer: eu não sei o que o amanhã me reserva, mas eu conheço aquele que segura o amanhã nas mãos, e ele me ama. O amor de Deus nos dá a imunidade espiritual contra o desespero. O resgate do seu próprio coração, perdoando a si mesmo. Existe um último segredo sobre o amor de Deus que nós precisamos desvendar hoje. Às vezes, nós ouvimos tudo isso e pensamos nas pessoas que precisamos perdoar lá fora. O ex-parceiro, o chefe injusto, o amigo que traiu. Mas, se formos honestos, para muitos de nós, a pessoa mais difícil de perdoar está nos olhando de volta no espelho todas as manhãs. Como você vai transbordar o amor de Deus se você vive em guerra com você mesmo? Se você se pune diariamente por escolhas erradas do passado, por oportunidades que deixou passar, por palavras que não deveria ter dito ou por anos que sente que desperdiçou? Deixe-me te lembrar de uma coisa. O amor que Deus tem por você não ignora a sua história, mas também não fica preso a ela. Se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. 1 João 3:20. Olhe para a profundidade disso. Quando a sua mente te acusa, quando a sua culpa diz que você não tem mais jeito, a Bíblia diz que Deus é maior do que a sua auto-julgamento. Ele conhece a sua estrutura. Ele sabe que você é pó. Se o Criador do universo, que é a própria santidade e justiça, olhou para os seus piores dias e decidiu te amar e te cobrir com graça, quem é você para continuar se condenando? Parar de se autopunir não é orgulho. É um ato de submissão ao amor de Deus. É dizer: Senhor, se o Senhor diz que estou perdoado e que sou seu filho, eu escolho acreditar na tua palavra e não nos meus fantasmas do passado. Hoje é o dia de assinar o tratado de paz com a sua própria história. O amor de Deus te liberta para amar os outros, mas ele começa curando você por dentro. O legado do amor. Daqui a 100 anos, nenhuma das roupas que você usa hoje vai importar. O modelo do seu carro, o saldo da sua conta bancária, o número de seguidores nas redes sociais ou os títulos que você acumulou. Tudo isso vai virar poeira. O mundo esquece o sucesso, mas o mundo nunca esquece o amor. As pessoas que passarem pela sua vida não vão lembrar detalhadamente das suas palavras, mas elas vão lembrar exatamente de como se sentiram perto de você. Elas vão lembrar se encontraram em você um porto seguro ou um tribunal de julgamento. Viver sabendo que Deus é amor e buscando conhecê-lo de verdade é a única forma de construir um legado que o tempo não pode apagar. É deixar pegadas de graça por onde você passar. Nós gastamos tanta energia tentando ser importantes, tentando estar certos, tentando ser notados.
Mas a maior revolução que você pode fazer na sua geração é simplesmente escolher ser um canal de amor em um mundo que está morrendo de frio. Não espere que o mundo mude para começar a amar. Seja você o ponto de partida, o amor dentro de casa. O teste mais difícil. É muito fácil amar a humanidade inteira nas redes sociais. É muito fácil pregar o amor de Deus para estranhos na igreja ou no trabalho. Mas a verdade nua e crua é que o verdadeiro teste de 1 João 4:8 não acontece em público. Ele acontece entre 4 paredes. O amor ágape é testado quando a porta de casa se fecha. É na convivência com o cônjuge cansado, com o filho rebelde, com os pais idosos ou com aquele familiar que sabe exatamente qual botão apertar para te tirar do sério. É ali, onde ninguém está olhando e não há aplausos, que nós descobrimos se realmente conhecemos a Deus ou se apenas conhecemos uma religião. Muitos lares estão destruídos hoje, não por falta de dinheiro, de bens materiais ou de sucesso, mas porque as pessoas se esqueceram de como se pratica o amor nos pequenos detalhes. O amor de Deus dentro de casa se parece com escolher não dar a última palavra em uma discussão boba só para ter a razão, pedir perdão ao seu filho ou ao seu cônjuge quando você perde a paciência, demonstrando vulnerabilidade. Estender a graça em um dia ruim, entendendo que o outro também está carregando fardos pesados. Se o seu relacionamento com Deus não melhora o clima da sua própria casa, há algo de muito errado com a sua espiritualidade. O amor começa no ambiente mais íntimo. Se você quer mudar o mundo, comece amando a sua família. O altar do silêncio. Há momentos na vida em que amar se resume a uma única e poderosa atitude: o silêncio. Vivemos em uma cultura que nos obriga a ter uma opinião sobre tudo, a reagir a tudo, a rebater cada crítica e a responder cada afronta. Mas quem está aperfeiçoado no amor de Deus entende que o silêncio não é sinal de fraqueza, é sinal de força sob controle. Quando Jesus estava diante de seus acusadores, sendo falsamente condenado e humilhado, a Bíblia diz que ele não abriu a boca. Ele não precisava se defender, porque ele sabia perfeitamente quem ele era e o quanto era amado pelo Pai. Quando você sabe quem Deus é e quem você é nele, você perde a necessidade urgente de se explicar para quem decidiu não te entender. Você não gasta sua energia retribuindo o mal com o mal. Você guarda o seu coração. Você entrega a sua causa àquele que julga retamente. O silêncio sábio é o altar onde nós sacrificamos o nosso orgulho. É dizer: Deus, eu coloco a minha reputação nas tuas mãos. Eu escolho não me vingar. Eu escolho amar através do meu silêncio e deixar que o Senhor cure essa situação. A última escolha. Nós percorremos um longo caminho neste vídeo. Falamos sobre a essência de Deus, sobre o perigo do falso amor, sobre a cura das nossas feridas, a biologia da fé e a restauração das nossas famílias. Mas toda essa informação não terá valor nenhum se não se transformar em uma decisão. Conhecer a Deus através do amor não é um sentimento que cai do céu de repente, é uma escolha diária. Ao acordar amanhã, você terá que escolher o amor novamente. Quando alguém te fechar no trânsito, quando receber um e-mail injusto ou quando a solidão bater na sua porta, não viva mais na defensiva. Não permita que a maldade do mundo mude a sua essência. Se Deus é amor e você caminha com Ele, então a sua essência também precisa ser o amor. Que o Senhor te dê a coragem de desarmar o seu coração hoje, que Ele tire de você o peso do mundo e te dê a leveza de quem sabe que é profundamente, eternamente e incondicionalmente amado, o espelho da verdadeira espiritualidade. Depois de tudo o que compartilhamos, precisamos olhar para a última e mais profunda camada dessa mensagem. 1 João 4:8 nos confronta com uma verdade que dói, mas que liberta. A nossa espiritualidade real não é medida pelo que fazemos em público, mas por como tratamos aqueles que não têm nada a nos oferecer. É muito fácil confundir ativismo religioso com intimidade com Deus. Nós podemos passar horas estudando, debater teologia complexa,
cantar as músicas mais bonitas e ter uma conduta moral impecável aos olhos da sociedade. Mas se cruzarmos os braços para a dor do próximo, se fecharmos os olhos para o clamor de quem está sofrendo ao nosso lado, toda a nossa estrutura desaba. Jesus deixou isso muito claro quando disse: "O que vocês fizerem a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram." Mateus 25:40. Deus não está procurando grandes performances ou discursos eloquentes. Ele se revela na simplicidade do amor que serve. Ele está no prato de comida estendido a quem tem fome, no ouvido atento para quem precisa desabafar, no abraço que acolhe quem o mundo rejeitou. Se queremos conhecer a Deus de verdade, precisamos parar de procurar por Ele, apenas no extraordinário, e começar a encontrá-lo no cotidiano, através dos olhos de quem precisa de misericórdia. O amor não é um conceito para ser admirado, é uma vida para ser compartilhada. A assinatura de Deus em você. Chegamos ao ponto crucial de toda essa caminhada. Depois de desmistificarmos o medo, de entendermos a nossa biologia, de olharmos para dentro dos nossos lares e de confrontarmos as nossas próprias máscaras religiosas, a pergunta que resta é: o que você vai fazer com o dia de amanhã? Viver sob a certeza de que Deus é amor tira de nós a necessidade de sermos perfeitos, mas nos dá a responsabilidade de sermos reais. O amor não é uma medalha de santidade que a gente exibe, é a assinatura de Deus gravada na nossa forma de caminhar. Quando você passar por momentos de crise, quando o mundo parecer injusto e a dor bater à sua porta, não pergunte: onde está Deus? Em vez disso, olhe para dentro de si e pergunte: como eu posso ser a expressão do amor de Deus neste lugar escuro? É na resposta a essa pergunta que a nossa fé deixa de ser uma teoria guardada num livro e se torna uma força viva que altera a realidade ao nosso redor. Você foi criado pelo amor para o amor. Essa é a sua identidade original. Qualquer coisa menos do que isso é viver aquém daquilo que Deus planejou para a sua existência, o amor como a única moeda eterna. Se nós pudéssemos resumir tudo o que aprendemos nesta jornada de hoje, a grande verdade é esta: o amor é a única moeda que tem valor tanto na terra quanto na eternidade. Tudo o que construímos puramente para o nosso próprio orgulho morre conosco. Mas cada semente de amor que plantamos no coração de alguém, cada palavra de incentivo a quem estava desistindo, cada perdão liberado no secreto, cada abraço em um dia difícil, permanece vivo. O amor é a única coisa que sobrevive ao tempo. Quando permitimos que o amor de Deus governe a nossa vida, nós paramos de tentar controlar o futuro. Nós paramos de tentar moldar as pessoas à nossa imagem e semelhança. Nós simplesmente descansamos na certeza de que o amor já venceu. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus não é uma fórmula a ser resolvida. Ele é uma presença a ser vivida. E essa presença está disponível para você agora mesmo. A escolha do recomeço, o ponto de virada. Nós chegamos ao final desta longa caminhada. Cruzamos os caminhos da teologia antiga, analisamos os reflexos das nossas emoções na nossa biologia, desarmamos os muros dos nossos lares e, acima de tudo, olhamos para o espelho da nossa própria alma. Se você permaneceu comigo até este instante, a sua busca não é por mero entretenimento ou por mais uma informação passageira na internet. A sua alma tem sede de realidade. Você quer experimentar o peso e a leveza de conhecer a Deus de verdade? Talvez o seu coração esteja processando muitas coisas agora. Talvez você sinta o peso das feridas antigas ou a vergonha das vezes em que falhou em amar. Mas guarde isto: o amor de Deus não é um prêmio para quem chegou ao fim da linha. É o combustível para quem precisa recomeçar. Não importa quão desgastados estejam os seus relacionamentos, quão fria pareça a sua fé ou quão profundas sejam as marcas do seu passado. A mesma voz que ecoou através das cartas de João, dizendo que Deus é amor, está ecoando no seu secreto hoje, sussurrando: eu te amo. Deixe-me curar você. Deixe-me te ensinar a andar de novo. A partir deste segundo, a teoria se encerra. A teologia ganha vida.
A decisão está nas suas mãos. Continuar vivendo na defensiva, isolado pelo medo, ou desarmar o coração e permitir que o perfeito amor governe a sua história. O silêncio da alma. Silencie os seus pensamentos por um momento. Esqueça as notificações, as cobranças de amanhã e o barulho do mundo lá fora. Apenas sinta a respiração. Sinta a presença. Aquele que te teceu no ventre da sua mãe e que te sustentou até o dia de hoje. Você é amado. Você é aceito. Você tem um lugar seguro nos braços do Pai.